Glória a Deus. Vamos lá, gente. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e versos 4. Verso 3 e 4. Doutrina da salvação. Uma série de mensagens aí sobre as doutrinas das Escrituras, ok? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vamos repetir esse versículo 3 aqui, todos nós juntos, vamos lá? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia, glórias a Deus, amém? Deus quer que você ouça algo a respeito disso aí, a respeito da salvação, doutrina da salvação, amém? Vamos orar nessa oportunidade agora. Precioso Pai amado, Deus dos céus, todo-poderoso, Rei da glória, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Pai amado, revela-te para nós, fala conosco através da tua palavra, vem com o teu Espírito Santo e nos ensina, é o que nós oramos nesse momento e nós já te agradecemos, no poderoso nome do Messias, no poderoso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, amém e amém, nós oramos, aleluia. Vamos dar um forte aplauso, louvor, amém, ao Senhor e a sua palavra, amados, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Doutrina da salvação. Você sabe que quando o Senhor Jesus, ele veio para entregar a sua vida aqui, ele nasceu de uma virgem, o Senhor Jesus, ele não foi gerado de forma natural, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não veio como nós, né? Nós temos, cada um de nós tem um código de DNA, o código de herança dos nossos pais, aparência, temperamento, cor da pele, cabelo, várias coisas, né? Até mesmo dos nossos antepassados, até mesmo dos nossos avós. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Maria, ela era virgem, quando ela engravidou do Senhor Jesus, ela era virgem, então foi o próprio Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, ele veio aqui como um homem, mas ele veio diretamente do céu, veio gerado pelo próprio Pai. Então ele veio aqui cumprir essa missão. Na cruz do Calvário, ele carregou os nossos pecados, maldições, tudo aquilo que você possa imaginar. Ele sofreu todo o flagelo, ele pagou todo o preço que você jamais poderia imaginar, para que as pessoas, para que toda a humanidade, como esse versículo aqui disse para nós, né, para que todo aquele que possa crer, possa ter direito à salvação. Então a salvação, ela foi conquistada por quem? Foi conquistada pelo Senhor Jesus, foi conquistada pelo Filho de Deus, e ela é totalmente gratuita, amados. As obras são boas, é necessário você praticar boas obras, mas as obras não podem salvar qualquer que seja o ser humano nessa terra. A salvação foi conquistada e paga totalmente pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus. Cada pecado que a humanidade já possa ter cometido no passado, no presente, foi paga e foi carregada pelo Senhor Jesus lá naquela cruz. Então, quando nós pensarmos em salvação, nós temos que pensar na obra completa que Jesus fez, não somente dos nossos pecados, amados, porque se uma pessoa recebe Jesus como seu Salvador, ela já passa a ter direito à vida eterna, mas Jesus naquela cruz também, ele entrou com bônus, ele carregou também todas as enfermidades, de forma também que uma pessoa quando recebe Jesus, também pode ser curada, ela também pode ter a expectativa de receber um milagre de cura na sua vida, no seu corpo. Se não acontecer, pastor Davi, se não acontecer, mas o mais importante é que a cura da alma, que é o mais importante, a pessoa já tem, mas a pessoa pode esperar e pode acreditar em receber uma cura e receber as bênçãos de Deus, porque lá naquela cruz Jesus carregou não somente os nossos pecados, como ele carregou as enfermidades, como Jesus também carregou todas as maldições que você jamais poderia imaginar. Jesus carregou lá naquela cruz. Então, todo o preço da salvação já foi o que, irmãos? Já foi pago pelo Senhor Jesus. A salvação, ela é totalmente gratuita. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, que eu acredito que Deus quer que seja dito 1000 vezes, mesmo que a humanidade já possa ter ouvido isso centenas de vezes, é que a salvação é totalmente
gratuita. Ainda tem gente tentando fazer as pessoas entenderem que a pessoa precisa praticar alguma coisa para ser salva. Nós devemos praticar as boas obras e viver uma vida santa, alinhada com a palavra de Deus, com o temor de Deus, dia após dia, mas a salvação é totalmente gratuita e ela não é pelas obras. Vamos ver lá isso aí em Efésios capítulo 2? Abre a sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 2 e vamos verificar o que a Escritura diz aqui para nós. Então, Efésios capítulo 2, versículo de número 8, olha o que diz aqui, ó. Esse versículo traz uma revelação grandiosa. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, por onde é que vem a salvação, irmãos? A salvação vem o quê? Através da graça. O que é a graça? A graça é um dom gratuito que Deus conquistou para nós através da obra do Senhor Jesus. A salvação é de graça, mas ela não custou, ela não saiu de graça para o céu, custou a vida do próprio Filho de Deus. Sabe aquela historinha que a gente já ouviu, em algum momento você já deve ter ouvido, sabe? No momento Deus chegou para os anjos e perguntou, qual dos anjos, quem quer ir lá embaixo, entregar a sua vida e pagar? Alguém? Aí quando não tinha mais nenhum anjo, Deus foi e perguntou para Jesus. Isso aí nunca existiu. No plano elaborado de Deus da salvação, o Senhor Jesus, ele já era o candidato, ele já era aquele cordeiro, por isso que a palavra de Deus diz lá em, tanto isso aí diz em Efésios, quanto diz também em Apocalipse, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, dizendo que é o quê? Dizendo que esse é um plano pré-elaborado. A palavra de Deus não disse que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, a palavra de Deus diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, aquilo já foi um plano pré-elaborado. Embora não tivesse acontecido ainda, mas como já estava elaborado, combinado do cordeiro ser morto, então ó, a humanidade vai ser criada, o homem vai ser criado, esse homem vai ter livre-arbítrio. Quem pregar para você que o homem não tem livre-arbítrio, essa pessoa está pregando um ensinamento falso e distorcido. Porque imagina o primeiro homem, imagina se Adão não tivesse realmente o livre-arbítrio, então Deus fez uma criatura que não tem livre-arbítrio, mas essa criatura que não tem livre-arbítrio pecou, e a sua esposa também pecou. Pensa só, então Deus ele programou então o homem para cair. Irmãos, isso é uma coisa muito confusa. Deus fez o homem totalmente perfeito, Deus fez a mulher perfeita, Deus fez duas criaturas totalmente perfeitas, mas colocou dentro deles uma capacidade de escolher, porque alguém só pode se relacionar com alguma coisa que tem vontade. Por exemplo, se você pegar um ursinho de pelúcia, eu não vou ter bicho não, porque dá muito trabalho. Aí a pessoa compra um ursinho de pelúcia, ou então ela compra um cachorrinho de pelúcia e coloca no seu quarto para enfeitar, ou na prateleira, é bonitinho, mas esse bichinho de pelúcia nunca vai poder demonstrar sentimento por você. Quando você chegar em casa à noite, nunca esse bichinho vai correr lá na porta, no portão, para receber você. Por outro lado, um cachorrinho, ou um gato, ou um periquito, ou um papagaio, esses bichinhos vão poder se relacionar com você. Por quê? Eles possuem vontade. Imagina um homem que é uma criatura, um ser muito superior. Deus fez esse homem perfeito, coroado de glória, feito à imagem e semelhança de Deus, mas Deus colocou no homem a capacidade de escolha, a capacidade de tomar decisões. Por isso que Adão tomou aquela decisão ali, e essa decisão acarretou tudo isso. Então o que acontece? O segundo Adão, que foi o Senhor Jesus, na palavra de Deus em Romanos capítulo 5, chama Jesus de segundo Adão. O primeiro homem, ele não era um homem comum, como os outros homens que vocês veem por aí, que podem ser especiais aos nossos olhos, mas eles não são comuns, são todos eles iguais. Mas o primeiro homem, ele tinha a função de representar toda a humanidade. Uma outra ocasião eu falo sobre isso aí, senão vai demorar e gastar tempo, vou estar fugindo do assunto. Mas o primeiro homem, ele veio com a função de representar toda a humanidade, mas ele falhou na sua missão, ele tomou uma decisão errada, ele tomou uma escolha errada. Deus já sabia que isso poderia acontecer, por isso que a palavra de Deus diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro também no capítulo 1, no versículo, eu acho que é o versículo de número 20, né? Deixa eu só verificar isso aqui, está aqui, ó, versículo 19, 20, vou ler para você, já que eu citei, ó. Mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Então, o apóstolo Pedro tinha um conhecimento disso. Então, quem é que foi conhecido antes da fundação do mundo? Quem? Quem que foi conhecido antes da fundação do mundo? O Cordeiro que foi morto. Agora, então, nós podemos ler, se você quiser, o versículo 4 de Efésios capítulo 1, que diz assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Porque tem gente que diz assim, não, ele é predestinado, nós somos predestinados. Então, os incautos que leem a Bíblia correndo, né? Então, ou a pessoa até não lê a Bíblia, aí quando aparece aquela pessoa com aquele ver de pregador, assim, de doutor da teologia, de doutor da lei, aí a pessoa apresenta aquilo, não, a Bíblia realmente, o irmão mostrou que na Bíblia tem a palavra que aparece predestinação. Deus não fez nenhuma vez uma escolha, uma predestinação individual para nenhum elemento, para nenhuma pessoa. Nenhuma predestinação ou eleição, ela é individual. Deus escolheu João, Deus escolheu a Maria, ou o Joaquim. A palavra de Deus diz, se você verificar todas essas passagens que falam sobre predestinação e eleição, elas estão sempre no plural. Por quê? Porque está se referindo ao povo que foi escolhido para que pudesse servir a Deus e andar nas boas obras. Querem ver isso aí? Vamos lá em Tito, né? Vamos lá em Tito capítulo 2, versículo de número 14, e você vai ver isso aí que eu estou falando. Olha, Tito capítulo 2, versículo 14, olha o que diz, o qual se deu a si mesmo por nós. Quem se deu a si mesmo por nós? Jesus, o nosso Senhor. Esse sim teve uma eleição, uma predestinação individual, e eu vou mostrar para vocês na palavra daqui a pouco a respeito disso aí, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si o quê? Olha aí, um povo, oh meu Deus, oh, aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor Jesus, nenhum homem, amados, nenhum pregador, nenhum homem ou mulher, quer que seja bom, bacana, legal, foi escolhido por Deus previamente para a salvação, porque se Deus escolhesse uma pessoa individualmente para a salvação, Deus teria que excluir uma outra pessoa também individualmente para a salvação. Por isso que isso não poderia ser coerente, porque nós acabamos de ler lá em 1 Timóteo, não foi? 1 Timóteo capítulo 2, no versículo de número, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4, né? Deixa eu ler até de novo aqui para você ver. No versículo de número 4, que diz assim, que quer que todos os homens se salvem. Todos os homens, aqui não diz, ele quer que todos os eleitos, todos os predestinados sejam salvos. Não foi isso que a palavra de Deus disse. Ela disse, porque quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, como que se chega até o conhecimento da verdade? Com a pregação do Evangelho. A salvação de almas, amados, de nada tem a ver, de nada está relacionado com pessoas que são predestinadas e escolhidas e outras que não são. A salvação de almas está relacionada com a pregação, vinculado à pregação da palavra de Deus. Se a igreja do Senhor Jesus pregar, as pessoas vão se converter. Se a igreja do Senhor Jesus se omitir, se nós formos covardes, as pessoas não vão se converter, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estou sendo claro para os irmãos? Quem está me entendendo aí? Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Será que eu estou tentando passar aqui uma opinião minha própria? Ou eu estou mostrando para vocês versículos da palavra de Deus que estão por si próprios se explicando, hein? Como eu li aqui no versículo 14. Só que eu me empolguei e nem terminei o versículo. Se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo. Um povo especial, zeloso e de boas obras, um povo. Então quem que foi predestinado? Deus predestinou quem? Um povo. Jesus foi morto antes da fundação do mundo, não nós. Agora nele, em Jesus, nem Jesus que nós somos predestinados. Não foi isso lá que eu li lá em Efésios 1, né? Agora eu volto lá de novo. Efésios 1, versículo 4, como também nos elegeu nele. A nossa eleição vem em Jesus. A sua eleição não é em você mesmo, não. Amém?
Você é eleito de Deus, sim. Davi, eu sou a escolha de Deus, eu acredito nisso. Glória a Deus, você é a escolha de Deus. Só que a sua eleição, a sua salvação é nele. Amados, não tem nada a ver com qualquer homem aqui nessa terra. A palavra de Deus diz, tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento, que todo mundo pecou, estava todo mundo perdido, amados. Qual pregador que pode contestar isso aí? Quem? Lá em Romanos 3, no versículo 23, diz que todos foram destituídos da glória de Deus, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A nossa eleição é nele, antes da fundação do mundo, quer dizer, baseado naquilo que Deus combinou com o Cordeiro de Deus. Antes da fundação do mundo, antes de tudo isso aqui se iniciar, Deus já preparou isso aí. Vamos fazer o homem, ele vai ser a coroa da criação. Mas para se relacionar com esse homem, que vai ser uma criatura extraordinária, é óbvio, irmãos, que esse homem precisa ter vontade. É óbvio que ele precisa ser, senão vocês seriam meras marionetes aqui. E Adão também teria sido uma mera marionete. E Deus também teria predestinado Adão, se Deus predestinou Adão para a salvação, porque eu penso que Adão foi para o céu, Deus também teria elaborado que Adão iria pecar. Mas Adão era um ser totalmente provido da capacidade de tomar decisões. Veja comigo lá em Salmos. Veja comigo lá em Salmos, Salmo de número 14, né? Salmo 14, versículo de número 3, diz assim, ó, desviaram-se todos, aqui não fala alguns, desviaram-se alguns, aqueles que não são escolhidos por Deus se desviaram, aqui fala, desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há um sequer, ok? Não há um sequer. Então, vocês querem saber, já que eu toquei nesse assunto aí, vocês querem saber de onde que vem essa história aí, de dizer que uns foram escolhidos para serem salvos e outros não? Porque aparecem essas palavras assim na Bíblia, predestinação ou eleição, e viu, Davi, lá, Deus, vasos para honra, vasos para desonra, né? Então a pessoa vai lá e distorcidamente, na verdade essa passagem aí que eu acabei de citar para você, que fala vasos de honra, vasos de desonra, está lá em Romanos capítulo 9, mas você sabe do que se trata todo o livro de Romanos? Você sabe do que se trata? Se trata da história que o apóstolo Paulo está contando dos hebreus, da eleição dos hebreus, da eleição do povo de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a eleição, ele começa a contar, você pode ver que é isso, ele começa a contar de todo o desenvolvimento do mundo que está perdido, então da eleição que Deus fez, de um povo, né, que seria Israel, que veio através de Abraão. Deus chamou Abraão, escolheu Abraão, e Deus fez essa eleição, então veio desenvolvendo todo aquele plano de Deus, para que uma nação nascesse através da escolha de Abraão. Você vê que depois de Abraão veio Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, dos seus 12 filhos, 12 tribos, das 12 tribos, uma nação, dessa nação veio um Salvador, desse Salvador, ele é o noivo, ele é o cabeça, o lado dele foi furado, saiu água e sangue, significando o corpo, é como se fosse, sabe que quando uma mulher, ela rompe a sua bolsa, né, e a criança está para nascer, o que sai lá? Bom, eu não entendo muito isso aí, mas até onde eu ouvi dizer que saem esses líquidos aí, sai água e sai sangue. Significa que Jesus, na cruz do Calvário, através desse povo, desse plano que Deus foi previamente elaborando, veio a igreja do Senhor Jesus. Primeiro a nação, primeiro Abraão, sua família, os patriarcas, depois o povo de Israel, e agora a igreja do Senhor Jesus. Ninguém é salvo porque entra para a igreja, mas todo salvo pertence a uma igreja. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Então, amados, salvação não se compra. Salvação, ela ou se aceita ou ela se rejeita, porque já está pago já é uma obra perfeitamente elaborada por Deus. E Deus também não escolheu alguns que serão salvos e outros não. Embora a palavra de Deus diga, né? Predestinou o povo. Quando nós recebemos Jesus, qualquer pessoa que recebe o Evangelho, quer ver lá em Romanos capítulo 1, no versículo de número 16, olha o que diz lá, ó, porque não me envergonho, o apóstolo Paulo falando, porque não me envergonho deste Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos eleitos, dos predestinados. Não, irmãos, não é isso que está lá. Né? O apóstolo Paulo, ele não iria se contradizer para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, se nós pregarmos
para o pior pecador desse mundo? Às vezes a pessoa não se converte, às vezes tem muita gente boa também que não se converte, mas se nós pregarmos essa palavra, e a pessoa resolver acreditar, largar aquela vida, entregar sua vida para o Senhor Jesus, pasmem, amados, a palavra de Deus diz que o poder de Deus é tão poderoso, o evangelho é tão poderoso, que ele é capaz de limpar a vida daquela pessoa. O sangue de Jesus é tão poderoso, que ele lava qualquer pecado, que ele purifica qualquer pecador, porque na verdade, amado, nós não somos melhores do que ninguém. Tem pessoas que cometem erros que precisam ser presos mesmo, e lá tem que ficar, e não tem que tirar o bicho de lá não, mas a verdade é que uns estão colocando o pé no inferno mais rápido, e outros vão demorar um pouquinho mais, mas se nós não entregarmos as nossas vidas a Jesus, e nós não acreditarmos que a salvação é pela fé, é pela graça, é pela obra que Jesus fez no Calvário, nós não chegaremos no céu, posto que, através de Jesus, que é o único eleito, ele sim, vamos ver lá então, para terminar, que eu também não quero me alongar, nesse estudo que é empolgante, né? É empolgante, eu poderia falar aqui bastante tempo, e vocês sabem que eu posso falar bastante, dá para falar bastante tempo, mas vamos devagar, vamos com sabedoria. Isaías capítulo 42. Davi, você disse que ia citar uma referência que fala de eleito e predestinado, no singular, a única referência que tem de eleito no singular, ela está se referindo a uma única pessoa, ao Messias que ia vir. Ele sim foi o único predestinado, ele sim foi o único eleito. Isaías 42, verso 1, olha o que diz, eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Vê se na sua Bíblia aí, seja de papel ou no aplicativo, vê se esse servo aí não está com S maiúsculo. Vê se não está com S maiúsculo, pode ver. Olha lá, vê se está se referindo a qualquer homem. Irmão, está se referindo ao profeta. Não está se referindo ao profeta não, está se referindo ao futuro Messias que ia vir para tomar o nosso lugar naquela cruz e carregar os nossos pecados, o eleito de Deus, o escolhido de Deus. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito. Vê que eleito aqui também está em E maiúsculo, na minha Bíblia está, na sua Bíblia se não tiver, então é erro aí de tradução, mas eis aqui o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, quer dizer, entre as outras nações, do mesmo jeito que Isaías 53 estava profetizando a respeito da obra de Jesus, de carregar os nossos pecados, nossas doenças, e nos trazer paz através da sua obra, esse versículo de Isaías 42 está falando do meu servo, o meu eleito. Esse sim, irmãos, esse sim foi predestinado para a salvação. Agora eu digo uma coisa aqui para terminar, e para chocar, seja lá quem for ouvir depois, ou vocês mesmos que estão ouvindo agora. Tem gente, eu já ouvi pregador dizendo assim, quando Jesus foi tentado, se ele tivesse pecado lá no deserto, quando ele foi tentado, deixa eu dizer uma coisa para vocês, amado, Jesus jamais pecaria naquele deserto. Jesus é totalmente impecável. A única coisa que Jesus poderia ter feito lá no Getsemane, ele simplesmente dizer, não vou continuar, isso não seria pecado, desistir. Por isso que ele falou, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, então eu farei conforme a tua vontade. A única coisa que ele poderia fazer era só isso, era não seguir adiante, mas Jesus, ele não pecaria, mas ele foi livre pelo inimigo para testar o Senhor Jesus, já que o Senhor Jesus estava aqui nessa terra, o melhor momento, você vê que o diabo não tentou, não tem nenhuma outra passagem que diz que Jesus foi tentado, tem? Não tem. Jesus estava no seu melhor da performance, mas você imagina um homem, Davi, Jesus é Deus, ele era Deus, só que você imagina mesmo assim, ele era um homem, você não viu Jesus se manifestando, ele usando o seu poder divino, né, e destruindo o Império Romano, né, ele deixou a história seguir o seu curso, mas então o que aconteceu? Jesus como homem ficou 40 dias sem comer, o seu corpo ficou debilitado, então aquele era o melhor momento para que pudesse testar o Senhor Jesus. Satanás testou o Senhor Jesus, ele nem fez o uso da sua autoridade divina, ele poderia ter dito, eu sou o Filho de Deus, bate em retirada daqui, Satanás, eu te vi cair como um raio, sai fora daqui, se arranca-te daqui. Não, ele disse, está escrito. Ele ainda deixou o exemplo para nós. Sabe como é que você vai derrotar o diabo? Sabe qual é a melhor ferramenta para nós derrotarmos o inimigo? É você tendo a palavra de Deus no seu coração e na sua boca no momento certo.
A palavra dita na sua hora e no seu tempo certo, ela é uma grande coisa, é uma bênção, sabe? Você vai usar o poder da palavra. No nome do Senhor Jesus, as coisas vão funcionar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus carregou sobre si as minhas enfermidades. Deus está comigo, o meu refúgio é a minha fortaleza. Coloca a palavra de Deus na sua boca, que todo demônio no inferno terá que bater em retirada no nome do Senhor Jesus. Amados, vocês são salvos. Sim, agora como você se rendeu ao Senhor Jesus, vocês são eleitos de Deus. Por quê? Porque vocês fazem parte desse povo, vocês fazem parte da igreja santa, limpa, escolhida do Senhor. Nós somos um povo zeloso, escolhido para boas obras, amém? Porque você faz parte desse povo, porque você faz parte da igreja do Senhor Jesus, então agora você é um escolhido de Deus, agora você é um salvo, e a única coisa que você tem que fazer agora é servir o Senhor, dando o seu melhor, e você esperar a volta do Senhor Jesus, amém? Quem entendeu aquilo que eu falei nessa noite, diga glória a Deus. Vamos então dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa noite, aleluia. Glórias a Deus. Fica com essa palavra aí, que Deus te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Guarda a palavra no seu coração para que você possa se fortalecer. Não deixa o inimigo roubar a semente da palavra, ok? Não deixa o inimigo, porque o inimigo, ele tenta ganhar campo nas nossas vidas, roubando a sua palavra que é colocada nos nossos corações. Não deixa o inimigo roubar essa palavra. Guarda-la no seu coração e persevera, porque nós estamos no fim do tempo, com certeza, amém? Vamos ficar de pé nesse momento agora, vamos orar, amados? Fica de pé, junto comigo, e vamos, então, orar nessa oportunidade agora. Aleluia.